Olá, estamos começando mais um Pergunte ao Presidente. É um programa que a gente faz uma vez por mês para os servidores, vocês participantes ou quem está pensando em aderir à FUNPRESP, tirar dúvidas sobre Previdência Complementar diretamente com o presidente da FUNPRESP, Ricardo Pena. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Maíra, bom dia, boa tarde a todos os nossos participantes, servidores públicos que nos acompanham aqui. Então, normalmente, às vezes a gente tenta fazer sobre um tema específico, mas dessa vez são temas variados. Então, a gente recebeu ao longo da semana algumas perguntas, né, Ricardo, que já estão selecionadas aqui, mas a gente conta com a participação também do pessoal que está assistindo essa transmissão e podem enviar suas dúvidas, tudo relacionado à FUNPRESP, ao regime de previdência complementar, vocês podem enviar, a gente está esperando aqui para esclarecer, esses questionamentos. Ricardo, vamos começar aqui com a pergunta do Jorge Luiz. Ele enviou, no mesmo e-mail, ele enviou 3 questões, a gente vai tentar responder todas elas. Quando teremos a FUNPRESP cobrando encargos em linha com o mercado? Atualmente vemos na mídia grandes instituições zerando a taxa de carregamento. E aí ele pergunta por que a FUNPRESP ainda mantém a 7% a taxa de carregamento. Ele quer saber se vai diminuir, por que esse número, essa Sim. Taxa. Bom, primeiro, obrigado aí ao Jorge, boa pergunta. Na verdade, a FUNPRESP ela cobra 7 porque ela começou do zero. E ela, diferente do banco, que ele falou, o mercado, o banco ele tem recurso próprio para zerar a taxa. E o banco, na verdade, não podemos esquecer que ele zera a taxa de carregamento, mas ele cobra a taxa de administração, em média 2%, e cobra todo ano, porque a taxa de administração incide sobre o montante e a taxa de carregamento incide uma vez só sobre a contribuição. Mas ele está correto, na verdade, a FUNPRESP ela é uma entidade sem finalidade lucrativa, ela só cobra essa taxa porque ela precisa funcionar, aluguel, tecnologia, pagar funcionário. E assim que como a gente já atingiu o ponto de equilíbrio, a ideia é reduzindo. Tanto que a gente já tem uma previsão de ir reduzindo em função do tempo. Quanto mais tempo ele ficar aqui, menor vai ser a taxa. E essa taxa ela começa com 7, chega a 4,5. E a gente quer reduzir mais, inclusive de forma até mais forte do que foi aprovado no início desse ano. Então, para quem já tem 6 anos, já vai começar a reduzir. É importante dizer que essa cobrança ela é permitida, mas a gente tem preocupação com a taxa, e ele tem razão, que na medida que eu cobro mais taxa, eu estou tirando dinheiro da Previdência e da aposentadoria dele. A FUNPRESP não quer ser perdulária, não quer ganhar dinheiro, ela quer só cobrar o que é necessário para que o plano funcione e o participante seja bem atendido. Então, diretamente, nós estamos nessa preocupação que você está levantando, e a gente já está trabalhando no sentido de talvez reduzir ainda mais o que a gente propôs e foi aprovado pelo Conselho em março desse ano. E quando foi, Ricardo, que foi esse ano, que atingiu o ponto de equilíbrio e já houve essa possível redução para alguns, como você falou, relacionado ao tempo que é participante? Então, a FUNPRESP atingiu uma escala que a gente chama de ponto de equilíbrio, quando a receita administrativa supera as despesas administrativas. Aquilo que eu falei, entidade sem finalidade lucrativa, o que ela quer é cobrar uma taxa que seja justa para os participantes, mas ela não quer acumular. Esse é o princípio da FUNPRESP, ser simples, ser barata, ser direta e ser uma fundação voltada para o participante e para o servidor e sua família. Então, em outubro a gente atingiu esse ponto de equilíbrio e a gente já tem um contrato com os patrocinadores. A partir do ano que vem a ideia é a gente começar a devolver o dinheiro que foi adiantado e começar a reduzir a taxa para os participantes. E a segunda pergunta dele é: não havendo nenhuma perspectiva de redução dessa taxa, quando poderemos optar, através do instrumento da portabilidade, um outro gestor de previdência complementar? Instrumento que permitiria dar maior concorrência a esse segmento. Então, primeiro que tem a perspectiva da redução, da taxa de carregamento. Lembrando que o FUNPRESP não cobra taxa de administração, que os bancos, eles zeraram a taxa de carregamento, mas eles cobram taxa de administração, em média 2%. A FUNPRESP só cobra taxa de carregamento, não cobra nada de taxa de administração. Inclusive, se eu fizer uma comparação, se eu pegar essa taxa de carregamento e projetar ela em 30 anos, dá uma taxa média de administração FUNPRESP de 0,25, que é muito inferior
ao que o banco está cobrando. Então, o participante ele tem que atentar que não é só o que ele está cobrando agora, mas é toda a trajetória que ele vai ficar aqui na FUNPRESP. Então, há essa perspectiva de redução e, na verdade, a portabilidade é um instrumento quando o servidor sai do serviço público e sai da FUNPRESP. Então, em tese, ele não poderia sair, ele poderia cancelar o plano, mas nós entendemos que a FUNPRESP é muito boa para ele em termos de custo, em termos de taxa, e isso com certeza vai beneficiar ele na aposentadoria. Então, nós entendemos que essa redução ela vai vir, ela já está vindo, e o participante tem que ficar atento, tem que cobrar como o Jorge está cobrando aqui. Ainda outra pergunta do Jorge para a gente finalizar e passar para outra pessoa. Por que o site não apresenta de forma objetiva a rentabilidade mensal dos aportes do participante? É interessante mostrar a performance do fundo em relação ao CDI. Acredito que este indicador mostra mais facilmente a qualidade na gestão dos recursos. Tá, são duas perguntas, né? A primeira, a rentabilidade mensal do aporte, é que assim, nós temos uma área lá que é FUNPRESP em número no site, e a gente divulga a informação mais geral. E o participante, através do seu extrato, da sua conta individual, ele pode acompanhar a rentabilidade sobre o seu aporte mensalmente. Então essa informação já está disponível. Só recomendaria o Jorge a entrar no extrato dele para ver na sala do participante, acessar, logar, né, com senha e CPF. Ali é o espaço individual dele, onde ele vai ver a conta individual dele, todas as contribuições dele, do órgão público dele, a rentabilidade, quanto está custando, quanto está acumulado, e essa rentabilidade aqui da contribuição dele vai estar lá. Sobre a comparação com o CDI, nós podemos fazer, até porque hoje a nossa performance é muito melhor que o CDI, a gente está acima de 130% do CDI. A gente só põe a informação lá porque talvez o Jorge tenha mais conhecimento, também a gente não quer também informar demais e pode até desinformar. Mas essas comparações são muito bem-vindas e a gente pode estudar uma forma de deixar isso também disponível para o participante. Agora a pergunta é do Rogério Seabra. Ele fala que o cenário para o servidor público, assim como para os demais trabalhadores, é de redução de direitos e precarização. Isso pode afetar a FUNPRESP? E aí, nesse mesmo contexto, ele quer saber se a redução dos concursos públicos pode desestabilizar as finanças da Fundação. Então, são várias perguntas aqui e tem perguntas que é difícil de responder porque são cenários ainda por vir, enfim, que pode ou não acontecer. Né? Coisas... Sobre a questão da afetar a FUNPRESP ela foi instituída por lei a partir da Constituição, que mudou em 2003, e parece ser uma tendência, né, de se criar um regime complementar para os servidores. Então, tanto que vários estados no Brasil criaram, a FUNPRESP foi pioneira, então eu não acredito que isso possa interferir, sobretudo as finanças, até porque hoje a FUNPRESP tem 72 mil participantes, já tem mais de 1.300 bi de patrimônio, nós temos obrigação de cobrar do patrocinador, então hoje não existe nenhuma inadimplência, mas se ocorrer a gente vai ter que ajuizar uma ação, então eu não acreditaria na questão das finanças da FUNPRESP, até porque a FUNPRESP hoje já é uma realidade, já está colocada como opção para os servidores. Muitos servidores migraram de regime, é um assunto que a gente trata aqui, né, Maíra? Então eu não acreditaria nessa dificuldade financeira da FUNPRESP. Ao contrário, eu apostaria que a FUNPRESP vai se afirmar, vai se consolidar e vai ser forte para o servidor. Sobre a questão dos concursos, hoje a gente já sente essa redução, né? Já 3 anos para cá já tem uma redução, que é fruto até da questão fiscal do Estado, da capacidade de pagar, mas nós temos um contingente muito grande. Nossa população aqui são os novos servidores, que estariam sim afetados por esse concurso, mas também os servidores do regime antigo. Aí nós temos um contingente de mais de 450 mil servidores. Então é um público que a gente trabalha, hoje a gente já tem aqui, que a gente classifica como ativo alternativo, mais de 20 mil pessoas. Então a FUNPRESP tem caminhos para manter a sua trajetória bem sucedida. Então eu queria tranquilizar o Rogério aqui que nós estamos atentos ao que está acontecendo no setor público e com as repercussões que podem acontecer. E a gente quer se fortalecer, quer manter a FUNPRESP atendendo da melhor forma aos servidores e aos seus familiares. Claro.
O Marcelo Melo, ele é do Instituto Federal de Pernambuco. Ele fala que é servidor há 3 anos, contribui há 3 anos, né? Ele é servidor há mais tempo, mas contribui há 3 anos. E pergunta se já foi detectado algum indício de corrupção na fundação e o que é feito para evitar eventuais desvios de dinheiro dos contribuintes, dos participantes. Excelente também a pergunta. Primeiro, queria agradecer o Marcelo, né, por acreditar na FUNPRESP. Ele está aqui há 3 anos, isso é prova de confiança, né? Sobre a questão de corrupção que aconteceu em outros fundos de pensão, na FUNPRESP nunca aconteceu e não vai acontecer, porque nós temos mecanismos para evitar, para mitigar essas situações. A gente passa por várias fiscalizações, por exemplo, esse ano nós somos fiscalizados pela Previc, que deu uma nota boa para a FUNPRESP em termos de governança, desempenho, organização. Nós temos fiscalizações internas, nós temos fiscalizações independentes que são feitas. Essas, se acontecer, isso aqui é na pessoa física, então seria o meu CPF. Eu também sou participante, sou servidor público, então eu também tenho compromisso com a fundação. E tem vários mecanismos aqui. Tem, sei lá, se for crime, como é uma corrupção, a gente tem que reportar ao Ministério Público, vai abrir lá um inquérito, vai para a Justiça, vai ser apurado internamente, tem uma comissão de ética. Nós, inclusive, propusemos, mês passado, mês de novembro, uma mudança no nosso estatuto para reforçar boas práticas de governança e evitar o problema que ele levanta aqui. Então, uma das mudanças é que todos os diretores, todos os conselheiros têm que ser servidor público participante, ou seja, tem que colocar o dinheiro dele aqui e se envolver e se engajar. Outra questão importante, esses diretores, eles não podem ter atividade político-partidária, também minimiza esse risco, né? Ou seja, além de ter compromisso, colocar o dinheiro dele, não pode ter mistura entre política e dinheiro. Algumas decisões elas vão ter que ser por maioria absoluta, que também minimiza o risco de corrupção, ou seja, o FUNPRESP já tem quase 6 anos, se estabeleceu e agora tenta reforçar esses mecanismos de blindagem, proteção e boa governança. Então, queria deixar o Marcelo e os outros participantes que nos acompanham sossegados, vigilantes, como ele está perguntando, e dizer que aqui na FUNPRESP nunca teve e nunca vai ter essa possibilidade de fraude, corrupção, até porque a gente é muito atento, a gente é muito rigoroso. A gente quer, eu, por exemplo, sou participante, migrei, estou aqui há um tempo, né, com essa responsabilidade e também tenho compromisso e quero o melhor para a Fundação. O Make Coelho, ele enviou uma pergunta pelo Facebook a respeito do projeto de lei que permitirá a FUNPRESP administrar os planos de previdência dos outros entes federativos. O patrimônio da FUNPRESP será somado ao patrimônio desses planos? Serão todos responsáveis pela previdência de todos os servidores da União, dos estados e dos municípios? Também muito boa pergunta da Make. Na verdade, Make, esse projeto de lei está tramitando no Congresso, ele já foi aprovado na Câmara em 4 comissões e agora ele segue para o Senado. Então está sendo escrutinado, debatido com propostas dos representantes da população. Esse projeto ele visa proteger a FUNPRESP, abrindo a possibilidade de administração de outros entes, estados e municípios. Ele não significa que a FUNPRESP vai administrar, hoje nós já temos 14 FUNPRESP em estados e municípios. Não significa que a gente vai aceitar todos os estados e municípios, sobretudo aqueles em dificuldade financeira, inadimplentes, que estão atrasando o pagamento de salário para os servidores e aposentados. Então, nós vamos criar mecanismos de segregação de patrimônio. O que significa? O patrimônio de 1,3 bi hoje dos servidores federais não vai se misturar com os patrimônios de outros planos de outros estados e municípios. Até é uma exigência da própria lei que os ativos sejam segregados, os ativos sejam carimbados, exatamente para evitar essa preocupação dele, né? Porque no futuro, um estado não pagou, tira do ente federal. Não é isso. Não pagou, ele vai ser responsabilizado pelo não pagamento, pela inadimplência, nós vamos executar uma dívida e no limite não podemos até excluir ele da FUNPRESP. Então é um mecanismo pelo projeto de lei bastante
responsável e é totalmente segregado o plano do servidor do executivo, como já é hoje do servidor do executivo, do legislativo, e se vier algum ente, estado ou município, ele vai ser totalmente segregado. Deu problema naquele plano, a gente vai tratar o problema com inadimplência, ação judicial, e se for o caso até a retirada do patrocínio. Então, na verdade, nós estamos adicionando essa possibilidade. A FUNPRESP, ela não vai sair assim, de forma agressiva, contratando o plano de estado e município. Ao contrário, nós vamos abrir a possibilidade, vamos estudar se é viável ou não, para aí sim poder administrar com todo rigor, com todo cuidado, como é feito aqui hoje já no executivo, diferente do legislativo, dos planos totalmente segregados, contas individuais para os servidores. Agora vamos responder algumas perguntas que chegaram pela central de atendimento. Como faço para realizar uma contribuição facultativa? Bom, contribuição facultativa é aquela que você não faz regularmente. Então, o participante ele pode pedir, né, aqui na FUNPRESP, seja central, seja de e-mail, seja através do nosso site. Lá tem um formulário em que ele manda um pedido de realização de uma contribuição facultativa, que normalmente é feito por boleto, inclusive tem prazo, né? Então, se o objetivo é fazer essa contribuição esporádica, é através de boleto. Se ele quer fazer de forma regular, também tem jeito, que significa descontar no contra-cheque. Na contribuição esporádica, que é essa de boleto, normalmente ele quer fazer por conta da dedução fiscal. Então, tem até um prazo, se não me engano, acho que é 26 de dezembro, se não me engano, depois ele confere, em que ele vai fazer esse pedido, ele vai receber, tá, pela sala do participante a possibilidade dele baixar um boleto e fazer esse recolhimento. Se for uma contribuição facultativa, aquela regular, que vai descontar do contra-cheque, aí ele vai ter que informar se ele quer fazer, quanto ele quer fazer, e isso pode ser feito através dos nossos canais de atendimento. Então ele tem que ficar atento, até para o montante. Nós temos até um simulador, né, de campanha de adesão de contribuição facultativa que a gente faz. Tem lá no nosso site um campo em que ele pode simular, até para fins de ajuste da declaração de imposto de renda, quanto que ele, na verdade, poderia economizar no pagamento de imposto de renda lá em abril do ano que vem. Então, a partir desse simulador, ele vai encontrar um valor e que ele poderia fazer a contribuição facultativa até o final desse ano. Outra pessoa pergunta se pode realizar a qualquer tempo a contribuição facultativa para ter o benefício especial, benefício fiscal, referente ao ano de 2018. Pode fazer a qualquer momento dentro do ano fiscal, né? Então, se ele quer o benefício fiscal desse ano, nesse período do ano ele pode fazer. Ele não pode deixar para o ano que vem. Então, por isso que eu estou falando, tem um limite, se não me engano, até o dia 26, que é o prazo máximo para ele recolher esse boleto, esse pagamento da contribuição facultativa. Outra pessoa pergunta, como realizar o empréstimo pela FUNPRESP? Então, uma pergunta frequente essa, né? Essa do empréstimo é um benefício que a gente abriu para os nossos participantes. Então, todos aqueles participantes que já têm 12 meses, tem no mínimo R$7.000, ele pode fazer um empréstimo. É tudo online, ele só vai simular o valor do empréstimo, as taxas, os prazos, e vai contratar dentro da sala do participante esse empréstimo. Então, ele pode realizar isso. Quem tem essas condições, tudo eletrônico, não assina papel, e o empréstimo é liberado para ele normalmente nas terças-feiras. Então, se ele pedir hoje, que é segunda, vai ser analisado. Na terça-feira da semana que vem, ele vai poder ter acesso a esse crédito. É importante também que nós estamos estudando, viu, Maíra, uma nova modalidade de empréstimo mais simples, uma espécie de microcrédito, né? Que o bom do empréstimo é que o servidor ele está pegando um empréstimo com o dinheiro que é dele mesmo. Ele formou uma reserva, ele já tem um histórico de contribuição aqui. Então a ideia é que a gente possa talvez melhorar as condições do empréstimo, reduzindo o valor mínimo, reduzindo o tempo de carência. A nossa taxa é muito competitiva. Hoje a menor taxa aqui é 0,89% ao mês. Os bancos estão cobrando em média 1,8%, 1,7%. E isso tem vantagens para o servidor, porque ele normalmente o empréstimo, o que é?
ele tem objetivos de curto prazo, né? E às vezes ele tem esse acesso, ele não precisa comprometer os objetivos de longo prazo dele, que é a aposentadoria. Então, durante o período que ele está acumulando aqui, ele pode, sei lá, ele está com alguma dificuldade financeira, quer fazer uma viagem, quer pagar uma conta do cartão de crédito, quer comprar um carro, ou tem uma situação de doença na família, o empréstimo é uma situação momentânea que ele pode utilizar sem comprometer o objetivo de longo prazo dele e oferece para ele essa facilidade. Então, o Funpresto também quer que o servidor, além de formar sua poupança, ter um relacionamento com o Funpresto, utilize desse benefício. No futuro, talvez a gente possa até oferecer financiamento imobiliário, mas por enquanto nós já temos essa linha de crédito de empréstimo consignado, ainda funcionando só para o executivo, e a gente está perto de abrir para o legislativo lá no Tribunal de Contas. Uma pessoa está perguntando, Ricardo, qual será o prazo final para a migração? A gente sabe que reabriu, né, o prazo agora, por uma medida provisória, e é um prazo mais curto esse. Sim. Qual é o final? Então, pela medida provisória, o prazo, se ela virar lei, né, se ela converter em lei, é 29 de março. Se ela não converter em lei, o prazo é 6 de março. Então, servidores que têm interesse, eles têm que ficar atentos. Nós já temos um contingente aqui de 12 mil servidores que migraram de regime, então, nesse terceiro período de migração, os servidores têm que ficar atentos, sobretudo até a possibilidade de não converter, que seria, então eu diria assim, no mês de janeiro e fevereiro o servidor tem que estudar, a Funpresp orienta, ajuda, dá atendimento até personalizado se o servidor quiser, mas ficar atento ao prazo, porque depois aí fecha a janela e ele não vai ter condição de fazer. Então, o prazo final, considerando a hipótese de não conversão da medida provisória, é 6 de março. 6 de março. E aí, duas pessoas perguntaram sobre em caso de falecimento, né? Sobre beneficiários. Até que idade meus filhos irão receber o benefício caso eu faleça? Então, é assim, se o servidor que é participante falecer, os beneficiários dele são os mesmos do regime próprio. Então, normalmente é o cônjuge e os filhos. Se não tiver cônjuge, os filhos vão receber até 24 anos. Só que, se ainda tiver reserva, essa reserva ela vai para o espólio. Então, vai ter o formal de partilha, o juiz vai sentenciar. Por quê? É uma boa pergunta. Porque tudo que o servidor juntou aqui é dele. É dele e do herdeiro dele. Então, apesar do benefício ser pago até 24 anos, mas a reserva remanescente ela vai para um dos herdeiros, estipulado lá pelo formal de partilha. E aí a outra pessoa pergunta como proceder para solicitar esse seguro em caso de falecimento. Então, aí é o beneficiário que vai fazer o pedido. Ele já vai ter feito isso lá no regime próprio, por isso que o nosso regime é complementar ao regime próprio. Então, o beneficiário, depois do falecimento do servidor, ele vai no regime próprio, tem lá toda uma lista de documentos que ele tem que apresentar, apresentou lá, depois ele traz aqui a concessão que foi feita lá, e aí ele vai ter acesso ao benefício, se for o caso, ou o valor do seguro também, se ele tiver contratado, porque ele ainda pode contratar um seguro adicional, que é o que a gente chama de PAR, né? Parcela adicional de risco. Isso, a gente tem uma pergunta agora sobre a PAR. A pessoa pergunta como é calculado o reajuste da parcela adicional de risco. Então, o reajuste é em função da idade. Depende, né? Então, normalmente, com a evolução da idade, há um reajuste no valor dessa PAR, que é calculada na virada do ano. Então, virou a idade, recalcula e tem um reajuste. Não existe reajuste da inflação. Aqui é só o reajuste etário. No caso do participante ativo normal, o valor contribuído pelo patrocinador só chega na conta do participante no momento da aposentadoria? Muita gente acha que é só depois, né? Não é, porque o dinheiro ele entra todo mês. É excelente pergunta também. Porque isso que a pessoa perguntou aqui, na verdade, acontece no regime próprio. Porque no regime próprio, na verdade, o participante paga, na medida em que desconta do salário dele, mas o patrocinador, o órgão público, não paga. Ele só promete pagar lá na aposentadoria. Aqui não, aqui todo mês o que o servidor desconta do contra-cheque dele, o órgão em que ele trabalha todo mês tem que repassar
a parte paritária, a parte do patrocinador. Se não fizer, nós temos que entrar na justiça. E depois de 90 dias no máximo. Então, na verdade, não se espera até a aposentadoria. Todo mês tem a contribuição financeira. Tanto que a FUNPRESP hoje arrecada por mês próximo a 65 milhões, sendo do servidor e da parte do patrocinador. Isso é uma área específica que a gente tem aqui, a gente acompanha, a gente concilia os valores, a gente cobra, exatamente porque a gente sabe que isso é importante para o regime de capitalização. Então não se espera lá no futuro, não, é todo mês que tem que ser feito. Então o cara pode olhar lá no seu extrato todo mês. Se não tiver, ele tem que cobrar da gente, porque aquilo inclusive aqui é a previdência dele. Então eu diria aqui que o servidor tem que ficar atento, inclusive, do que desconta no contra-cheque, do que entra aqui e a parte do patrocinador, porque ele tem obrigação, ele tem um contrato em que ele tem que repassar isso mensalmente para a FUNPRESP. O extrato lá na sala do participante, né? Cada um tem o seu próprio extrato, né? Isso, o extrato é bem detalhado, ele traz todas as suas contribuições, o histórico de contribuição do patrocinador, a rentabilidade, o custo, quanto está acumulado. Então, eu recomendaria aos servidores, participantes, que acompanhem seu extrato, porque ele, na verdade, é a sua vida previdenciária aqui no FUNPRESP. E se por acaso o servidor vê que não entrou em determinado mês, procura a FUNPRESP para tomar as providências, né? Exato, mas procura a FUNPRESP, cobra da FUNPRESP, olha, descontou do meu salário, mas não entrou aqui. O patrocinador não fez a contribuição paritária. O que está acontecendo? Porque aí ele vai nos cobrar, a gente vai cobrar do patrocinador e, se for o caso, a gente até entra com ação judicial por inadimplência. Não se espera 35 anos para fazer a contribuição, não. Ela é todo mês. Inclusive, nós temos exemplo de gente que deixa o serviço público, resgata, ele está resgatando um pedaço, inclusive, do que o patrocinador pagou. Então, é financeiro, não é só promessa de pagamento, não. Só a última pergunta para a gente poder encerrar. Como funciona a adesão eletrônica promovida pelo Ministério do Planejamento? Então, nós temos essa forma de adesão que a gente chama de adesão eletrônica. Lá pelo SIGEP, quando o servidor vai procurar lá seu contra-cheque, a sua vida funcional, nós temos uma opção que é restrita a um grupo, né, de servidores que entraram depois de 2013 e não aderiram ao FUNPRESP. Hoje a gente tem 21 mil servidores nessa condição. Nós já estamos na 7ª campanha. Nós estamos nessa campanha agora que vai agora de dezembro até o final de janeiro, para que o servidor, esse grupo de 21 mil servidores, possam se manifestar no sentido de aderir ao FUNPRESP. A gente chama de adesão eletrônica. Então é só para quem tem acesso ao SIGEP e ele pode confirmar se ele quer ou não a FUNPRESP. É facultativo e é uma outra opção que a gente dá para aquele grupo que ainda não entrou. Né? Muitos servidores no início não tinham informação, estavam, né, sei lá, numa unidade da federação distante, o RH não conseguiu informar, então agora a gente, de tempos em tempos, a gente dá essa possibilidade dessa adesão eletrônica, tanto que a gente já tem mais de 6 mil servidores que entraram nessa condição da adesão eletrônica, e ela está em vigor agora exatamente no período até o final de janeiro do ano que vem. A gente recebeu uma pergunta aqui pelo Facebook, é isso? Isso. O Ronaldo, ele disse que entendeu que outros planos de previdência dos servidores seriam administrados pela FUNPRESP e haverá mecanismo de proteção do atual patrimônio. Minha pergunta os novos, né, também iniciarão a contribuição pagando 7% da taxa, né, de administração? Boa pergunta, Ronaldo, é isso mesmo. Na verdade, é justo que quem está entrando agora, né, pague a taxa de quem pagou desde o início. Então, esse é um critério que a gente estabeleceu aqui de equidade, de justiça. Então, o novo servidor, se vier de um estado e município, com patrimônio segregado, ele vai pagar a mesma taxa que o participante pagou, o mesmo critério. Ficou mais tempo, paga menos, mas se ficar só naquele período, paga mais. Lembrando que a gente só cobra taxa de carregamento, não taxa de administração, que incide sobre o patrimônio. Na verdade, a taxa de administração, inclusive, tira mais dinheiro da previdência dele. Então, ele está correto e o critério é exatamente esse. Ficou mais tempo, vai pagar menos. Entrou agora, a taxa corrente é essa, vai pagar a mesma taxa do servidor. E vai diminuindo ao longo do Esse critério valerá para todos os participantes, sejam do executivo, do legislativo
ou do plano de estado do município que vier para a FUNPRESP. Tá bom, Ricardo, acabamos nas nossas perguntas. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. E a gente continua, os nossos trabalhos. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com a FUNPRESP pelas redes sociais ou pela central de atendimento, né? A gente sempre está tirando... Esse programa é só a mais que a gente faz, mas pode procurar a FUNPRESP para tirar todas as suas dúvidas relacionadas a qualquer tema que você precisar. E a FUNPRESP a gente encerra por aqui esse programa e deseja um feliz ano novo e um ótimo Natal a todos. E no ano que vem a gente volta com mais um programa, né? Em janeiro a gente está aí com muito mais trabalho e mais um programa para tirar as dúvidas de todos. Obrigada e até mais. Obrigado, Feliz Natal a todos e próspero ano de 2019.